Oi, gente, boa noite. Estão me ouvindo bem? Que bom, beleza, obrigado. Boa noite, pessoal, a todos e todas. É um prazer estar com vocês aqui. Infelizmente, a gente está encerrando, né, a nossa oficina de hoje. Para quem não me conhece, né, infelizmente eu não estava participando das outras duas que teve. Eu sou o Erics, eu sou graduando de História aqui pela Universidade Federal da Grande Dourados. E hoje eu vou estar dando apoio para o Vander, né, que vocês já conhecem, para a gente dar encerramento, né, nossa sessão 3 da nossa oficina Patrimônio, História e Arqueologia Digital em Sala de Aula. Bom, antes da gente, né, começar a falar um pouquinho sobre as possibilidades de como se aplicar todo o conhecimento, né, que teve na oficina em sala de aula para vocês, a gente queria primeiro agradecer a participação de vocês, né, que acompanhou a gente, né, nesse um mês, né, que teve de oficina. Pedir desculpas pela semana passada, né, a gente teve, né, contrapontos ali. Eu fiquei sem a rede Wi-Fi e o Wander ficou sem internet, então muito obrigado, né, por vocês estarem aqui, o Henrique, a Débora, a Jéssica, o Rafael, por comparecerem aqui, e também quem vai assistir a gente, né, pelo YouTube, né. Se vocês tiverem dúvidas enquanto eu estou falando aqui, vocês podem. Eu não sei como estava antes, né? Eu não consegui acompanhar. Falar, pode atravessar, levantar a mão, tá? Fiquem à vontade sobre questão disso. No final, a gente também vai informar para vocês sobre os certificados, sobre a última atividade, né? As possibilidades da última atividade que deve ser feita por vocês para entregar para a gente. E também um formulário de feedback, porque a gente vê vocês fazendo, né? E repostando lá no nosso Instagram e marcando a gente. Então, a gente quer muito ver esse feedback para a gente saber o que a gente também tem que melhorar para uma futura próxima oficina. Bom, posto isso, a gente vai começar então falar sobre essas possibilidades que a gente tem para tentar abarcar como que faz, né, como que o Ergani até agora conseguiu enxergar as possibilidades de colocar o ensino de história e educação patrimonial em sala de aula com arqueologia digital, né? A gente tem que ver um pouquinho, né? A gente volta lá um pouquinho das outras aulas, dos outros encontros, e a gente tenta compreender um pouquinho mais sobre a educação patrimonial, né? A gente tem que ver a educação patrimonial e o seu papel enquanto um agente formador na educação, né? Dos estudantes e também do educador. A gente sempre tem, né, não pode desassociar a educação patrimonial como um objeto totalmente, né, inadidático, né, totalmente paradidático, ou seja, esse circuito que se tem entre a educação de encontro com a educação e principalmente com o educador. A perspectiva do nosso grupo, ela é uma perspectiva decolonial, né, ou seja, está totalmente ligado à memória, à representação, né, à linguagem e à cultura dos povos e dos seres, né? Ou seja, essa questão da interculturalidade e a diferença entre os povos e raças e tradições e costumes como outros, porque a gente compreende, né, que são os sujeitos e os agentes que compõem a noção de autenticidade, da identidade, né, e da formação de preservação de um patrimônio. Ou seja, são os sujeitos, né, que aplicam toda a construção de uma identidade, de um conhecimento ou de uma formação da mesma sociedade sobre o objeto. Ou seja, é um sentido de que o objeto ele não está ali apenas por estar, né? Como a gente fala na história, os significados atrás, né? Porque depois, quando a gente tem a Constituição de 88, a gente tem um pouco mais abrangente essa divisão de patrimônio cultural material e imaterial, a gente começa a aplicar esses conceitos, né? Se a gente volta lá para 1937, quando a gente tem a primeira lei de proteção do patrimônio cultural brasileiro, a gente começa a entender como a questão de patrimônio ela é totalmente ligado ao elo de massas, né? Ou seja, a nossa sociedade. O que a história também fala que é a história é vista de baixo, né? Ou seja, é aquela tentativa de desprender, não é uma questão de
de desprivilégio, mas é uma questão de compreender que os patrimônios produzidos pelas riquezas proporcionadas pelo, pela, pelas riquezas ali do ouro, pela exploração do trabalho escravocrata, a gente tem que compreender que isso são as produções produzidas por europeus, né, do patrimônio brasileiro, mas foram construídos por visões europeias e que a gente já vai nessa atuação democrática, né, da construção do conhecimento, que é quando a gente tenta aplicar realmente e visualizar os patrimônios que são mais elencados da sociedade. Ou seja, é muito a minha visão é que é muito mais difícil aplicar um conhecimento, se a gente está aqui vendo como um patrimônio e patrimônio material, a gente colocar um pertencimento de que não é do sujeito, ou que não é do aluno ali, por exemplo. E, né, então a gente tenta nessa tentativa de familiaridade do objeto com aquele que está sendo estudado, né, com aquele que está promovendo o conhecimento. Isso a gente totalmente se liga nessa questão, né, do fazer com contra o fazer para, né? Porque a gente começa a compreender que o patrimônio ele é um saber popular e de identidades coletivas, né? Ele não é feito, né? Por muito tempo no Brasil ele foi feito por uma elite, né? Totalmente a gente, né, pode se ligar também à aristocracia, mas era um grupo muito pequeno, né? Se a gente pensar lá no comecinho de tentar refazer uma identidade brasileira, o patrimônio, né, o patrimônio cultural brasileiro era muito nessa conquista de elencar para o exterior o que seria o Brasil, mas não na realidade do que o Brasil estava presenciando naquele momento. Ou seja, o patrimônio aqui, ele é visto não como, né, o objeto, na verdade, de patrimônio, ele não é apenas para ser visualizado. Ele é feito e ele é produzido por essas massas, pela sociedade, que compõe, igual eu falei no comecinho para vocês, que compõe todo esse orçamento, né, toda essa composição de transposição do patrimônio. Ou seja, só para terminar essa parte da contrafetização que a gente vê que se aplica, infelizmente, até nos dias atuais, né? Exemplificando os casos dos museus, por exemplo, né? Muitas das nossas escolas públicas brasileiras, elas frequentam um museu em uma visita de poucas horas, né? Ou seja, tanto os docentes como os educadores, os educandos ali, eles não conseguem ter uma visualização, o que a gente pode dizer de uma visualização melhorada, né, daquele objeto, daquela obra, por exemplo, porque são poucas linhas que constroem a história de todo um objeto, né? A gente visualiza que a história não é desse modo, ou seja, é um objeto que não é palpável aos olhos, né? Não é palpável às mãos, logicamente por uma questão de segurança e de todos os requisitos que o museu se contrapõe, mas também é compreender, né, que se a educação patrimonial, né, o ensino de história está aqui para tentar quebrar essas rupturas que se existem e que dão realmente essa questão de afetividade com os estudantes, para que a gente tente chegar aonde a educação patrimonial, que ainda é muito vista como horizontal ou como tradicional, ela tem que ser quebrada, né? E nós, como, né, professores e futuros professores e professoras, a gente tem que pensar que se o princípio do patrimônio e da preservação é uma construção identitária na qual o tempo e o espaço da sociedade que elenca o objeto, né, aquela parte que eu falei para vocês no começo, ou seja, é a sociedade que coloca a história do objeto, a gente compreende que isso é uma questão, uma construção de memória, né? Ou seja, retoma essa questão de afetividade, que esses é um dos principais objetivos que o Ergani tem, né, nos seus projetos e na caixa pedagógica, por exemplo. As questões que a gente coloca, os objetos que vocês podem proporcionar nas salas de aula, também deve ser pensado numa questão de afetividade, né? É, né, quando o Paulo Freire coloca em pensar as outras possibilidades de um objeto, de um livro didático, né, de outra exemplificação, se não for a oralidade. Né? A gente também já parte nessa questão de que um objeto ele fala por si só, né? A gente tem que pegar aquelas comunidades ou aquelas etnias
na qual a fonte escrita ela não era visível, ela não era fundamentada, ela não era importante para esses povos. Ou seja, o patrimônio aqui, ele além de imaterial, além de material, ele também é imaterial, porque eles falam, né? Eles falam as vivências de outras histórias, a vivência de outros corpos ali, e é bem importante entender essas interlocuções que se tem, né, em cada objeto. Porque pessoal, assim como a sala de aula, o patrimônio ele também é um espaço de conhecimento, de diversidade, de construção de identidade e de subjetividade, né? Então a gente compreender que é retirar essa questão que muito está se aplicado, né? Nessa questão midiática que a gente tem, nessa questão mais tradicional de conhecimento do patrimônio, e realmente ver que ela é totalmente ligada à sociedade, aos estudantes e como que é a importância da gente tentar quebrar essas rupturas que se existe. E uma dessas é a perspectiva decolonial, né? Ou seja, é a história não escrita, é a, é a história internacionalizada, né? A educação internacionalizada que o Piaget coloca, aonde toda a construção de conhecimento ela não é dada, né? Ela não é ofertada, ela é construída e os agentes constroem, é tanto o educador como os educadores, né? É a gente pensar que aplicar, é a gente pensar que deve se retirar a imposição de algo, ou seja, exemplificando, é a gente retirar um objeto que se aplica em uma questão ali do livro didático que vocês encontram, né? Ou seja, a posição que vem de alto para baixo de algum conhecimento, mas que a gente aplica reflexões, a gente aplica outras formas de conhecimento sobre esses objetos, né? Perguntar para os alunos para o que serve, o que que você acha que isso é parecido. Mais para frente a gente vai falar sobre isso. Mas são essas questões de interlocuções que se deve ter com o patrimônio, com o educador, com o educando ali e com o espaço escolar. A gente, quando fala de educação patrimonial, a gente também está falando do patrimônio escolar, de como que a escola se dá a entender o patrimônio, de como que a escola é localizada em suas políticas públicas, né? Mesmo que a gente não vá adentrar muito nessas questões, né? É importante compreender um pouco que todo o espaço, né? Todo espaço público, ele é questão de patrimônio. Então a gente tem que pensar que o público que frequenta, qual público que frequenta esse espaço, relembrando lá essa questão de afetividade que se tem com o patrimônio e com os objetos ali aplicados. Pode passar, fazendo um favor, amigo. Porque daí a gente começa a compreender mais o nosso panorama teórico do nosso projeto. Daí que eu vou ler para vocês essas três citações. Tomamos a educação patrimonial, né, o Tolentino que escreve, tomamos a educação patrimonial como um processo de ativa participação dos indivíduos na construção do conhecimento sobre o patrimônio e a sua apropriação por este conjunto de sujeitos. Ou seja, é esse momento né, que a gente aplica para vocês sobre como a participação dos educandos é importante na construção de conhecimento, né? O que Piaget fala, que a construção ela não se é dada, mas ela se é aplicada em uma construção totalmente heterogênea de diversos povos, de diversos pensamentos, porque, né, é quando a gente retoma lá que todo objeto ele é feito em um tempo, um recorte histórico feito pela sociedade, ou seja, o objeto ele diz algum momento daqueles povos, então se ele diz sobre mais de um sujeito, então não é apenas um sujeito que se deve aplicar essa forma de conhecimento, né? O seguinte fala: essa dinâmica de ensino-aprendizagem favorece relações de encantamento e de sensibilidade que são, em essência, o fator motivador do cuidado em relação aos bens culturais diferentes do apenas conhecer, que não garante a sua preservação. É quando a gente, né, exemplificando, é quando a gente fala que apenas saber o que é o objeto não garante a sua preservação, ou não garante seu conhecimento adquirido ao longo do tempo e daquele sujeito. É aquilo que a gente fala, né? Para que que serve esse objeto, né? É falar sobre
exemplo, um objeto e suas várias, né, suas diversidades, formas ao longo do tempo, por exemplo, né? A gente pegar um copo e pensar para que servem essas possibilidades, para que naquele tempo esse copo era para a sociedade, né? Será que era para beber água? Será que era para um batismo? Será que era para um ritual? Né? Então a gente perceber que o conhecer, ou seja, visualizar o objeto, quase que não significa nada, né? É pensar que as multiplicidades, ou seja, aquilo que não está escrito naquelas 3 linhas, né, naquele parágrafo que você está ali no museu, ou aquele conhecimento que a gente vê em imagem, não é tudo que a história tem para dizer. Então, é realmente pensar que o cuidado dessas relações culturais estão bem diferentes do que você só ver e pensar que conhece esse objeto. Né? Essa questão mesmo de se sentir pertencente à história e às afetividades que ela ressurge ali sobre o objeto e sobre o patrimônio. Né? A Gil, né, que é a nossa co-orientadora, ela coloca assim: não se quer alfabetizar culturalmente ninguém ou transmitir valores assentados na não valorização de memórias. No âmbito educacional, queremos crer que o patrimônio e a história podem ajudar crianças e jovens a pensar em si, no outro e no mundo de forma sensível e reflexiva. Essa totalmente ligada a essa questão de rotação do objeto, né, da vida ao objeto. Realmente pensar, né, voltando a esse exemplo do copo, que nós usamos, que nós frequentamos, que nós estamos nesses espaços, que objetos estão também compondo esses espaços ou já ocuparam esses espaços, e qual a importância deles naquele momento e quais são os significados deles para hoje, né? Porque se a gente pensar que a gente sabe que a ponta de uma flecha, ela servia não somente, né, para a questão de sobrevivência de alguns povos, a gente também tem que pensar que uma colher não servia apenas para isso, ou seja, o pensar no outro também significa pensar a história total, né, ou pensar numa história refletida aos olhares, né, que se foge um pouco dessa questão que já falei para vocês, da visualização, e que a história é escrita por muitas vezes, né, se a gente retomar aqueles povos que não utilizavam e que até hoje não utilizam a história escrita, tem a dizer sobre determinado momento, sobre sua determinada sociedade, cultura, religião e entre outros. Pode passar. Bom, daí como que a gente contorna, né, essa estaticidade, que foi essa questão que a gente fala sobre dar vida aos objetos, né, na oficina, tanto na questão 3D, depois a gente fala do Sketchfab, do quebra-cabeça, entre outros. Se dá nessa constituição de relações e sentimento entre as pessoas e os artefatos, né? Ou seja, não é com que os estudantes ali eles se sintam pertencentes àquele tempo, né? Porque a gente está meio que falando de um anacronismo, mas a gente perceber que essas pessoas, né, aqueles que estão estudando e que vão estudar esses artefatos, eles devem compreender e tentar se familiarizar de alguma consequência. Ou seja pelo objeto em si, seja pela história que a carrega, seja pela sociedade que a transpôs e que a fez, seja por onde esse artefato está colocado, né? A gente retoma ali, quando a gente fala de educação patrimonial, que muitos dos patrimônios brasileiros não estão, né, no acervo brasileiro, então a gente também tentar trazer, né, que esses objetos que dizem tanto sobre a nossa cultura e tanto sobre a nossa história tem que estar na subjetividade de compreensão de cada estudante. Ainda mais quando a gente fala na educação pública brasileira. A próxima é a reintrodução dos objetos no circuito de vida, né? Mendes e Simon falam sobre isso. Ou seja, é essa circulação mesmo que se deve ter sobre os objetos, ou seja, o objeto não está apenas ali para ser visto. O Ergani, quando coloca essas dimensões, é fazer com que o objeto seja palpável, né? Que você possa triscar no objeto, que você possa conhecer e fazer suas várias dimensões sobre determinado objeto que você quer produzir, né? Seja no 3D, no Sketchfab ou entre outros, né? A Costa, ela faz, né? Ela
usam um termo muito bonito e que tem um significado muito importante quando a gente tenta compreender a arqueologia digital no ensino de história, né? Que é poesificar das coisas, né? Que significa a desnaturalização do olhar sobre as coisas e a percepção de outras camadas de significados, que foi aquilo que eu já falei para vocês um pouquinho antes, que é não apenas visualizar o objeto entre si, e que aquelas poucas linhas ou aquele conhecimento fático que se tem seja a verdade ou apenas a inúmera representação desse objeto, né? É compreender as outras camadas, os outros significados, as outras representações, principalmente as representações individuais e coletivas, né? A individual, por exemplo, em sala de aula, é que um aluno tem sobre determinado conhecimento ou sobre determinado objeto. E coletiva é de como toda aquela turma começa a compreender esse conhecimento, né? Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, mas é, por exemplo, você pegar a sombra de um artefato, de um objeto, aí a gente vai ver, né, tanto o significado individual e depois conhecendo a gente vai ver o coletivo e como se muda essas opiniões e esses conhecimentos também. Pode passar. Bom, daí para isso, né, a Karina Costa, a gente gosta bastante de usar esse artigo essa parte, né, do capítulo que ela coloca, que é como as possibilidades que a gente tem de se aplicar esses objetos em sala de aula, não só em sala de aula, mas também para nós mesmos quando nos deparamos com ele. Daí a gente separou alguns desses capítulos aqui, né, que olhe bem, vire do avesso se for preciso, ou seja, o objeto ele não é instável, né, que você tem que rotacionar o objeto em todas as suas configurações, né, que é você olhar, que é você tentar saber quais são os mistérios da sua produção, quem foi feito, né, como que foi feito, será que eu posso fazer com outro material, será que vai ter a mesma durabilidade, será que fazer a mesma pretensão que esse objeto tinha antigamente, né, ele é novo? Ele é antigo? Será que mesmo ele sendo produzido há 300 anos atrás, ele ainda tem utilidade nos nossos dias a dias, né? É ver realmente essa questão do passado, do presente, possibilidades futuras sobre um mesmo objeto, né? E de uma sociedade muito antes da gente, né? Se esse objeto é antigo, né? Por que que até hoje ele é conservado? Por que que ele até hoje é tão importante para a história, para a arqueologia? E, né, quais são as suas formas de preservação, por exemplo, né? Se ele é novo, por que que ele está sendo usado agora, né? O que se mudou, né? A gente pegar, por exemplo, a garrafa, né? As garrafas, elas se modificaram, garrafa de vida, hoje a gente tem até garrafa plástica ecológica, né? Ver por que que se mudou, alguma coisa ficou igual, né? A capacidade, por exemplo, o que se existia antes, né? Por que que foi feito e por que se existem essas modificações nos dias de hoje, né? Apreciar qualquer objeto, porque realmente quando a gente pensa em patrimônio e que se existe até hoje, se tem uma preservação, é porque ele conta a história de alguns povos. Então, não é somente você apreciar na questão individual, mas na questão coletiva, né? Eu gosto, eu acho bonito, ou a sociedade gosta, a sociedade acha bonita, né? Desculpa. É o que mais me agrada nesse objeto, né? O que mais me faz questionar a sua veracidade ou a sua. Gente, eu vou beber um pouquinho de água aqui que eu tô tossindo. Só um minutinho, né? Desculpa, gente. Quais são as suas condições no tempo ali e tentar beber mais um pouco. E tentar compreender as suas questões, dessa questão do tempo mesmo, de ver que os campos que o objeto pode trazer no museu, numa escola e entre outros. Pode passar, fazendo favor. Ah, eu acho que agora até a palavra fica comigo, não? Tá bom. Obrigado, Eric.
Então, dando continuidade, só voltando a me apresentar, para caso alguém não tenha estado no último encontro, eu sou o Vander, eu sou mestrando em História aqui na URGS. E então, já puxando um gancho do que o Eric estava comentando, né, sobre essa questão de como trabalhar com os artefatos em sala de aula, e sobre essa questão de construir o conhecimento de forma conjunta, né, é até algo para a gente pensar, a gente como arqueólogo, como historiador, sobre como a gente pensa o passado e como a gente constrói as narrativas do passado, né? Porque se o objeto, se o artefato desse uma única narrativa para a gente não teria, não estaria mais produzindo história, por exemplo, da antiguidade, da Idade Média, porque se há só uma narrativa para se dar, não tem por que eu ir lá e observar de novo esse objeto, analisar de novo esse objeto, né? Seja ele de qual for, de qual seja o tipo documental que ele é, né? E justamente por causa dessa questão que cada observador vai trazer um pouco dos seus referenciais ao investigar esse objeto, né? E a partir disso vai trazer novas questões para pensar esse objeto. Por isso que é tão interessante e muito mais proveitoso quando a gente levar qualquer tipo de documento para dentro da sala de aula, não partir desse ponto de vista de somente transmitir as informações que a gente já tem sobre ele, né? Mas fazer interrogações para esses objetos para que os educandos também tragam outras interrogações, pontuem o que é mais interessante para eles verem, quais as relações que eles conseguem fazer com o próprio cotidiano deles, né? Então, agora eu começo a comentar um pouco sobre estratégias de aplicações e dinâmicas que a gente pensou para o ensino remoto, né? O nosso projeto, ele se desenvolveu na maior parte dele, até o momento, durante o período pandêmico, né? Apesar de ter iniciado ele lá no final de 2019, a gente tem muito mais tempo durante o ensino remoto do que durante o ensino presencial, né? Então, a gente vai apresentar para vocês algumas possibilidades que a gente conseguiu pensar para como pegar esses modelos 3D que a gente faz a partir dos artefatos, como usar eles no ambiente virtual, né? Claro que agora a gente está cada vez menos utilizando o ambiente virtual, mas são estratégias que também vão poder ser replicadas na sala de aula de uma outra determinada forma, por exemplo. E aí a gente vai comentar com vocês o uso nas redes sociais, o uso a partir do Sketchfab, que é a plataforma em que a gente posta os modelos, e também em alguns outros sites que a gente vem utilizando e que a gente acha que tem bastante proveito, né? Bom, aqui eu comento um pouco com vocês sobre uma experiência em que o Organi se envolveu junto do Museu Universitário de Arqueologia e Etnologia da URGS, em que, num período de estágio, logo no início da pandemia, a gente teria que trabalhar dentro do museu propondo alguma ação pedagógica, né, de como trabalhar com um acervo. E aí o que foi selecionado, a ferramenta que foi selecionada para a gente trabalhar com o acervo foi o perfil do Instagram da instituição. Só que a gente pensou, a partir muito desses pressupostos teóricos que a gente estava comentando com vocês, que o Eric estava comentando com vocês, sobre não transmissão do conhecimento, né? Porque quando a gente vai observar, a maioria dos museus, assim, seja nos perfis de Instagram deles ou de outras redes sociais, até mesmo nos sites, é justamente essa questão de botar imagens do artefato e colocar ali as características dele, né? Quando foi feito, onde foi encontrado, para que serve. Mas não era isso que a gente queria fazer a partir do acervo do museu. A gente queria apresentar esses objetos e perguntar já de cara o que pode ser isso, para que será que ele era usado, né? Quem será que fez esse objeto? Então a gente propôs uma dinâmica de várias etapas assim de se trabalhar com o mesmo objeto. Aqui, por exemplo, a primeira etapa da nossa estratégia era apresentar apenas a sombra do objeto. Aí aqui até a gente tem esse último quadrinho aqui com aquela pergunta, o que é isso? Que se refere a esse artefato
que está na parte inferior direita, que é uma bola de boleadeira, né? Mas aí a gente só colocava a sombra e pedia para os nossos seguidores ali, pensando nos visitantes virtuais do museu, para eles tentarem adivinhar o que pode ser a partir somente desse formato do objeto que tá um pouco apagado, assim, né? E aí a gente tem essa recepção dessas respostas, e num próximo post a gente ia e revelava, então, a imagem do artefato, comentava sobre essas possibilidades que as pessoas estariam mandando para a gente, e pensando também que não necessariamente existe uma resposta correta, a resposta correta. Por exemplo, se a pessoa comentasse, é uma pedra, é um artefato lítico, é alguma outra coisa do gênero, todas essas respostas elas poderiam se enquadrar no que o objeto é de fato, ou em como a gente pode vir a observar esse objeto, né? E aí, a partir dessa revelação da imagem do objeto, a gente também publicava conjuntamente um vídeo desse artefato sendo rotacionado, como a gente está apresentando aqui para vocês, e também o link para o Sketchfab, para quem tivesse o interesse de ir lá na página e rotacionar como quisesse, né, manusear, mesmo que ali, através da tela do computador ou do celular, esse objeto. E a partir dessa dessa experiência com o objeto, a gente colocava algumas outras perguntas assim que a gente achava interessante. Por exemplo, o que chama mais atenção para você nesse objeto? Como você utilizaria? E aí aquelas perguntas mais subjetivas, né, para as pessoas criarem relações com o objeto, e também perguntas mais técnicas, né, para a pessoa imaginar como que esse objeto estava inserido na sociedade que criou ela, né? E aí, a partir de todas essas respostas, a gente aí sim produzia um texto que serviria meio que de um texto assim sobre esse objeto, mas aí um caminho bastante diferente do que a gente estaria acostumado a perceber assim em relação a essa apresentação do conhecimento, né? Porque justamente a gente iria discutir nesses textos sobre os objetos o que os nossos seguidores acharam mais relevante, o que eles trouxeram para a gente, contribuíram para a gente pensar sobre esse objeto também, né? Por exemplo, para essa cerâmica de cultura tupi-guarani, aqui no canto inferior esquerdo, teve gente que comentou sobre que chamava mais atenção era a questão fragmentária dela. Teve gente que achou que ela poderia ser uma cerâmica, poderia ser uma cuia de chimarrão, e aí a gente já pôde discutir a partir dessa questão da cuia de chimarrão, a própria questão da influência da cultura tupi-guarani na própria identidade gaúcha, e como por vezes isso é apagado, né, na própria prática de tomar o chimarrão e por aí vai. Então, é meio que um modo de pensar como utilizar essas ferramentas digitais para criar um diálogo, né? Mesmo que a gente não esteja se encontrando presencialmente no espaço do museu. E um outro tipo de estratégia que a gente também pensou para trabalhar os objetos, aí a partir do Sketchfab, né? Por exemplo, aqui são 3 artefatos que estão no nosso acervo, lá na plataforma, que são 3 artefatos de 3 diferentes culturas, né? A gente tem ali uma cerâmica grega, a cerâmica tupi-guarani, que eu estava comentando com vocês antes, e uma garrafa de Coca-Cola. Então, o objetivo da ação que a gente pensou foi trabalhar diferentes culturas, diferentes objetos, mas que todos eles tinham aspectos semelhantes e também aspectos diferentes, né? Então, o que a gente bolou para trabalhar a partir desses objetos era dividir uma turma, assim, tudo isso trabalhando de forma online, né? Dividir a turma em 3 e dar um objeto para cada um desses grupos. E aí com as seguintes perguntas, né? Para que você acha que foi utilizado? Como você utilizaria? Com qual tipo de situação você acha que estava relacionado, né? Uma situação esportiva, um festival, um ritual? E também sobre qual a interpretação sobre a pintura ou o desenho sobre a superfície do objeto, né? O que esses 3 artefatos tinham em comum? Seria a questão de conter líquidos no seu interior, né? Aí, esse artefato de cultura grega mais relacionado com o consumo do vinho, a cerâmica tupi-guarani mais relacionada com o consumo de uma bebida alcoólica fermentada. Acho que o João vai saber o nome que agora eu não me lembro. E a garrafa de Coca-Cola com o consumo de Coca-Cola mesmo, né?
Cauim, isso aí, João, obrigado. E sobre o tipo de situação, né? Aí a gente pode problematizar até a própria questão de festival, ritual, né? Porque a cerâmica grega, ela estava inserida essa cerâmica especificamente estava inserida em contextos de ritos dionisíacos, né? Do consumo do vinho. A cerâmica tupi-guarani, com esse próprio consumo do cauim, que muitas vezes era consumido de forma coletiva também em festivais, da sociedade tupi-guarani, e a garrafa de Coca-Cola a gente pode pensar até essa dualidade, né, de pensar que, não, quem pratica ritual é uma cultura primitiva, né, mas justamente problematizar essa questão de não existe uma cultura primitiva e rituais, a gente está cheio de rituais no nosso cotidiano mesmo, né, aí pensar um ritual que a gente não pode deixar de fazer no final de semana é pedir uma pizza e tomar uma garrafa de Coca-Cola bem gelada, né? E aí já tem a representação na própria no próprio selo ali da garrafa do Papai Noel, né? E como se criou essa imagem do Natal totalmente relacionada com o consumo de Coca-Cola, né? A própria questão da utilização do vermelho, que a Coca-Cola contribuiu bastante para produzir essa imagem do Papai Noel, né? E aí como também essa iconografia que está presente nesses outros dois artefatos, eles também vão se relacionar com a sociedade, vão se relacionar com questão ritual, e aí tudo isso para pensar a questão da alteridade do outro, né? E pensar continuidade, semelhanças e diferenças entre as diferentes relações dos sujeitos com os objetos. E aí, justamente pensar de um ponto de vista decolonial novamente, né? Pensar que não existe um referencial correto, assim, um ponto de vista pensar que não existe um paradigma a ser seguido que é o correto de se viver em sociedade, pensar que existiram e existem diferentes modos de se viver e se relacionar com o mundo, né? E com os objetos que nos cercam. Vou passar o slide aqui. Aí, também, para fazer esse tipo de jogo, assim, de dinâmica, sobre botar questões para os objetos e dividir a turma em grupos, uma das plataformas que a gente achou bastante interessante de se trabalhar, não sei se vocês conhecem, é o Mentimeter, que ele se propõe assim como, claro, tem diversas ferramentas dentro dessa plataforma, mas uma delas é fazer essa espécie de quiz, assim, né? Tu vai produzir ali as perguntas que tu quer que sejam respondidas, e aí tu vai enviar o link para as pessoas e elas vão observar a imagem do artefato e vão dar as suas respostas ali. Então é algo bastante interessante e no final ele ainda vai produzir para a gente uma nuvem de palavras assim com as respostas que foram enviadas pelos estudantes, pelos educandos, né? Aqui é como a pessoa que abre o link vai poder observar e vai poder responder, né? Que é um tipo de ferramenta bastante interessante para tornar mais dinâmico mesmo, né? O ensino de história. E aqui apresentando uma outra plataforma que também foi bastante interessante e que a gente se utilizou em ações educacionais, é a plataforma Padlet, que ela possibilita que a gente faça esses mapas mentais, né, essas redes, assim, e também ela possibilita que a gente manuseie os modelos 3D dentro da própria plataforma, então a gente pode fazer esses jogos de perguntas e não tem um caminho correto para se seguir a partir deles. É um objeto se linkando ao outro. Aqui, especificamente, foi algo montado acerca da questão do deus Poseidon e também dos seus equivalentes na cultura romana e na cultura etrusca, e sobre as imagens desse deus e também sobre a questão do símbolo do tridente e como lá no Reino Unido, no século XVIII e XIX, ele vai ser usado como uma forma de legitimar o poderio naval da Inglaterra, né? E por aí vai. Mas é uma das plataformas que a gente observou ser bastante interessante para lidar com os artefatos em 3D. E aí não só imagens tu vai poder colocar nessa plataforma, né? Mas vai poder colocar textos, vídeos, áudios, e é bastante interessante.
Bom, e aí justamente a gente volta de novo para o Sketchfab, né? Porque, por exemplo, dentro desse tipo de dinâmica, principalmente pensando o contexto remoto, né? A gente pode começar uma aula já apresentando o modelo que a gente quer abordar, e a partir de manuseando ele ali nesse compartilhamento de tela, a gente ir fazendo questões para os estudantes e eles irem nos respondendo, e o educador meio que atuando justamente como um mediador, né? Vai mediar as respostas, vai ir para um caminho ou vai ir para um outro caminho conforme elas vão sendo recebidas, né? E aí a gente apresenta alguns dos artefatos que estão lá no nosso acervo. E aqui, bom, eu acho que eu vou mostrar para vocês aqui. Eu vou parar de compartilhar e vou abrir lá no Sketchfab, que eu acho que a gente não abriu nos outros dois encontros, para mostrar para vocês como é que é mais ou menos a navegação dentro dele. Aqui tem o QR Code, para que se vocês quiserem usar as câmeras do celular para acessar o perfil do Ergani. Eu vou parar de compartilhar e vou trazer o Sketchfab rapidamente aqui. Acho que tá dando para ver aí, né? Sim, amigo. Ah, obrigado. Bom, no Sketchfab, além do perfil do projeto, né, é bem interessante porque tem vários museus de diferentes regiões do mundo, Museu Britânico, Louvre, museus aqui da América Latina, ou instituições patrimoniais, elas têm perfis e também publicam modelos 3D, tanto escaneados quanto modelados, dos objetos dos seus próprios acervos. Então, ele é muito rico de materiais para o ensino de história, né? Aqui a gente tem alguns dos artefatos que a gente produziu, e aí a gente tem esse tipo de visualização que é sem ir diretamente por artefato, né? Mas quando a gente clica nele, a gente consegue fazer esse manuseio a partir da plataforma, né? Daí é justamente essa questão de observar diferentes ângulos do artefato, né? A gente pode colocar em tela cheia, e aqui é interessante, às vezes, não revelar o nome do artefato assim de cara para os estudantes, né? Mas mostrar ele já sem revelar alguma informação, para ficar mais interessante esse jogo de tentar descobrir, né, as questões dos objetos. Essa faiança que foi modelada pelo João, e foi modelada a partir de um fragmento que a gente encontrou, que foi encontrado na Praça da Matriz, aqui em Porto Alegre. E aqui tem alguns artefatos já, que até foi questionado no último encontro se tem bibliografia sobre esses objetos, né, aqui no site. E daí, alguns a gente já colocou, a gente está fazendo esse trabalho de adicionar mais bibliografia, mas a maior parte deles já tem algumas informações, assim, desde onde ele está, o catálogo online desse museu, também alguma bibliografia, outras imagens que existem, e por aí vai. Essa aqui foi uma cerâmica que eu trabalhei no meu TCC, e aí no meu TCC eu ainda coloquei um apêndice, que é uma proposta de atividade a partir do uso dessa cerâmica em sala de aula, que é uma cerâmica que ela vai representar um mito em específico e que ele pode ser questionado para pensar o conceito de identidade étnica em Atenas. Bom, deixa eu voltar aqui, que eu acho que agora volta a palavra para o Erics. E vou compartilhar de novo os slides. Obrigado, amigo. Uhum. Bom, gente, eu acho que uma parte dessa de Sketchfab, se salvo engano, o Wander depois pode me falar, o Bruno também, se eu estou errado, é que antes tinha parte de audiodescrição, né, que agora não tem mais. Né? É interessante também como ver que esses dispositivos, né, gratuitos, né, tem a parte gratuita e tem a parte paga. Antes, né, a gente fazia essa parte tanto do objeto como também a audiodescrição nessa questão de acessibilidade e que foi retirado do site, né, mas que a gente está
na organização de um site próprio, na qual um dos objetivos é voltar com essa questão audiodescritiva, porque agora a gente vai ver essas possibilidades para o ensino presencial, né, focando muito na formação do ensino público e ver, né, as dificuldades que, infelizmente, que as escolas públicas enfrentam até os dias de hoje, né, e essas possibilidades a gente coloca tanto com a impressão 3D, com o Papercraft e com o quebra-cabeças. Pode passar, por favor. Nas outras, nos outros encontros, né, já se falou mais sobre o que foi o CTA. Eu vou resumir porque eu não sou o Bruno para poder falar perfeitamente o que é o CTA, mas ele é um centro de tecnologia acadêmica, né? Ele é um laboratório de tecnologias livres e abertas, como eu coloquei aqui, que é o espaço físico do Ergani, né? É ali que se é produzido as impressões 3D, né? Que pode passar, amigo, já para o próximo, que daí dá para exemplificar. Daí, se o Bruno ou o Vander também quiser complementar essa parte, isso, valeu. Que daí, né, vocês conseguem ver nesse primeiro videozinho, né, a impressão 3D do vaso sendo confeccionado. E é interessante saber, né, que mesmo esse espaço sendo de uma universidade pública, a o Vander está mostrando aí, ó, que legal. Que mesmo né, sendo um espaço de universidade pública, a gente está falando também da falta de acessibilidade que se tem para a produção do produto, por exemplo, né? O valor da impressora aqui é exorbitante, né? Então a gente tem que pensar que não são todas as universidades públicas do Brasil que têm o poder aquisitivo de adquirir esse equipamento, e imagine escolas públicas, né? Então, ao mesmo ponto que é muito relembra a importância de se ter de aplicar a impressão 3D e de como que essa forma de custeamento também deve ser mais importante, deve ser mais aplicado, porque realmente, né, a gente sempre fala, a gente sempre retrata em todas as nossas explicações que tudo isso é o fornecimento, né, não consigo falar essa palavra, mas é o resgate de uma produção de conhecimento autônomo, diversificado, de qualidade, para aqueles que vão produzir, e, né, vão produzir, diversificar e explorar ainda mais conhecimentos que são os estudantes. Pode passar, fazendo um favor. Né, aqui a gente tem uma exemplificação da impressão 3D como ferramenta para ensino da história. A primeira imagem é do vaso original, a segunda, né, é uma feição em 3D, uma feição em 3D, e a terceira é o objeto em si, né? É esse que você mostrou, né, Wander, se eu não me engano? Isso, esse que o Wander postou. Vou mostrar agora para Isso. vocês. Ele foi o primeiro protótipo que a gente imprimiu, né? Ele está em escala bastante reduzida, que o original tem cerca de 40 centímetros de altura. Esse aqui a gente fez em 3 ou 4 centímetros de altura. Mas foi um teste. E foi um dos únicos que a gente conseguiu fazer agora, até o momento, justamente por causa da questão da pandemia, né? Que nos distanciou da impressora. Foi bem no comecinho, né, amigo, como vocês começaram o projeto. Daí, pessoal, uma questão interessante também, eu não vou saber falar os termos técnicos de impressão 3D, mas, né, a gente, estudando o Ergano, a gente começa a compreender um pouco dessas questões, e uma dessas execução dos objetos 3D é a questão de filamento, né? Ou seja, quando o objeto ali ele é executado, a gente não tem a questão da imagem, por exemplo, como vocês conseguem ver nessa terceira imagem, que é algo que nós do Organo estamos trabalhando, né? Pode ser na questão de adesivagem, de pintura, isso também cria outras possibilidades para os educadores aplicar com os educandos, né? Por exemplo, não que né, a não imagem do objeto seja ruim ou seja negativo, né? A gente tem que pensar também as outras possibilidades que esse objeto pode trazer, não que vazio, porque um objeto ele nunca é vazio, mas interpretações que os estudantes podem ter, tipo, qual a cor que você imagina, né? A gente pensar nas questões de cores, nas questões de como que os desenhos eram representados, mas, né, uma das opções que vocês podem ter
fazendo a impressão 3D, essa questão da adesivagem e de outros métodos também. Pode passar. Valeu. Daí a gente, né, nessa questão de 3D, dos objetos 3D, a gente coloca, né, no nosso plano de ensino, no nosso plano de aula, né, várias dinâmicas, e uma delas a gente vai apresentar aqui para vocês, né, que seria o quê? Meio que esse campo arqueológico, né, ou ser historiador e arquivista por um dia, em sala de aula. Pode ser, né, no espaço escolar mesmo, mas se infelizmente o espaço escolar ele é totalmente, né, de granito, não tem como você escavar aquele objeto, você pode esconder ele na sala de aula, se tiver um dia de chuva, por exemplo, esconde partes desses objetos, porque daí o estudante vai ter, né, essa ação, né, essa prática de procurar o objeto, porque cada pedaço desse objeto vai, no final, representar alguma coisa. Mas claramente não é só pedir para que os alunos, os educandos ali procurem, formem esse objeto e que a aula se fique por isso, né? Porque primeiro vai surgir a questão de curiosidade, né? Para que serve essa alça? Para que serve esse cálice? Para que serve essa tampa, né? Dependendo dos objetos que forem questionados ali aplicados na sua aula, né? É tentar ver arqueologia, tentar compreender um pouco mais da história antiga, de como que se foi, como se dá essa reconstrução desse artefato, a importância, o cuidado, o que é a cultura material, qual é a importância desse objeto para os dias de hoje, aquilo que o Wander falou um tempinho atrás, né? Compreender as interpretações que esse vaso pode ter nos dias atuais, como na antiguidade, né? Aquilo que se aplica, por exemplo, se vocês forem texturalizar ou adesivar, as interpretações que as pinturas colocam, né? Quem são essas pessoas, né? O que elas representavam, era, né, voltando lá, era a representação de um ritual, ou de uma prática, de um dogma, ou, né, são inúmeras questões, e também as possibilidades passíveis daqueles objetos, por exemplo. Se o Wander quiser dar o exemplo desse punho do dedinho, né, daí fica à vontade, amigo, que é bem interessante. Sim, obrigado por lembrar que a gente está produzindo, né, imprimindo essas peças desse cálice especificamente para fazer meio que essa questão que o Eric estava comentando, né, de fazer um quebra-cabeça desse artefato. A gente imprimiu um pedaço da base e uma alça até agora. O pedaço da base está com o Bruno, até se estiver por aí quiser mostrar também, mas uma das alças está comigo. E aí esse vaso foi um que eu estudei ele bastante, né, e a iconografia dele, e algo que eu sempre ouvia ser mencionado na bibliografia era sobre esse esporão aqui, que se chama, que fica na alça do vaso. E eu nunca entendi muito bem para que ele servia, né? Só que era comentado que ele servia para escorar o mindinho. E só quando a gente foi imprimir, que a gente imprimiu em escala real, eu consegui, de fato, segurar na alça e ver onde que o dedinho iria, né? E aí fica aqui o apoio do dedinho. Então, é justamente essa questão interessante sobre por que é importante a materialidade, né? A materialidade para pensar o passado, para estudar o passado, é justamente essas questões que a partir de uma imagem a gente pode ser que a gente não entenda, né? A partir de uma leitura a gente não compreenda e a gente só vai compreender a partir desse contato com o objeto. Acho que o Bruno abriu a câmera aí, não sei se está com a base Sim. dele. E agora a gente já fez a base, mas a gente repensou um pouco o objeto, porque que se vocês verem, esse antigo, ele tem umas construções periféricas que não é do vaso próprio, que está marcado em vermelho na animação, que é por causa que a gente estava pensando em usar ímãs maiores, né? Quando a gente planejou. E agora a gente conseguiu comprar uns ímãs bem pequenininhos. E daí eu fiz o modelo com esses furos para esses ímãs aqui. E é bem legal, por causa que nem coloquei cola nem nada e ele não cai, assim. Então o buraquinho ficou bem bom para o ímã. E a gente acha que vai conseguir se manter todo, porque são os ímãs bem fortes, né, de neodímio.
que ele vai conseguir se manter em pé, assim, com Uhum. esses apoios de ímãs. E aí também a gente já está fazendo a impressão em filamento preto, né? Ao invés de fazer em filamento branco, que a gente começou a fazer antes. Sim. Mas, igualmente, a peça não vai fora, né? A gente continua utilizando ela aí para dar esse tipo de exemplo do esporão e da questão da materialidade do artefato. Ver essa questão da funcionalidade, né? Igual você falou, e das dimensões que a materialidade traz para o estudante, né? E para a estudante ali. E uma das questões também interessantes que foi a experiência, né, que o Wander teve, por exemplo, né, a questão do tato, de sentir, né? Ou seja, é muito além, né? Essa questão do 3D vai muito além das escolas, né? Quando a gente fala lá no comecinho dessa terceira sessão, de que também vai para o educador, né, quando você está pesquisando um objeto que você não, porque se não me engano não tem, esse não é brasileiro, né, amigo? Tipo, não tem, a primeira sensação que você está tendo foi agora por conta da impressão, né? Então é interessante também para o educador, algo que sempre pesquisou e que tem a ambição conseguir chegar em uma realidade subjetiva, né, com a questão da impressão 3D. Então, também é interessante essa questão da rotatividade e de como que a funcionalidade ela não está aqui somente por questões, né, apenas questões práticas, mas também, né, intelectuais. Acho que pode passar. Ah, antes de falar sobre essas ideias, quando eu estava agorinha à tarde, eu e o Wander estava tendo uma reunião para poder discutir um pouco como seria essa terceira sessão, eu tive uma ideia que eu vou até aplicar na reunião do Ergani, que é sobre, né, além dessas outras formas, né, eu falei ali sobre o preço do equipamento, né, que pode ser mais caro, pode ser mais barato. Uma das outras formas que eu pensei é aquela daqueles moldes de silicone que se tem agora, né, para poder aplicar alguma coisa. Daí é uma ideia também, molde de silicone sobre o objeto que você quer propor ali, né? Pode ser, por exemplo, do vaso inteiro, ou de pedaços do vaso, de qualquer um outro objeto, porque daí você pode fazer com gesso, pode fazer com massinha de modelar, ou qualquer um outro elemento ali, né, que tem uma durabilidade maior para se for, né, fazer uma escavação ou um achamento do objeto. Então é interessante também ver outras possibilidades que é a impressão e que os objetos aqui, e essas dinâmicas, né, que a gente também, a gente não vou falar muito da educação digital, mas como os jogos também podem aplicar nessas questões. Pode passar, amigo, fazendo um favor. Daí a gente teve o ideatório, que foi no começo do projeto também, né, que foi um evento organizado pelo CCPP, eu acho que é assim que se pronuncia, que a gente teve uma ideia de fazer meio que um museu virtual, né? Você lembra quando eu falei lá que o Sketchfab, ele não, hoje não tem mais aquela audiodescrição, né? Aqui a gente colocou essa audiodescrição que seria, o Wander vai colocar o vídeo para vocês, mas só para, né, resumir um pouquinho, seria nessa questão de levar, né, o ouvinte e o visualizador do vídeo para o mundo do objeto, que é o que a gente sempre fala, né? Essa questão de não se sentir pertencente, mas de compreender o espaço daquela sociedade para esse objeto que foi realizado. A gente vai apresentar um trechinho aqui só, rapidamente, mas meio que foi uma ideia de fazer um museu virtual, né? Deixa eu botar em tela cheia. O seguinte objeto tem mais ou menos 2.500 anos de idade. Para ser mais exato, ele foi produzido entre 470 e 460 a.C., na região da Ática, em Atenas. Nesse lado, o deus Poseidon, identificável pelo tridente e a rocha que carrega, enfrenta um gigante. E nesse, Dioniso, que segura uma espécie de cajado chamado Tirso, e com uma serpente enrolada no braço, enfrenta outro gigante. O artefato fala, sim, exatamente o que você escutou. Sobre a parte superior da base do artefato original, se lê Hieron Medontos Epoie, do grego Hieron me fez, o que indica o indivíduo responsável pela manufatura do objeto. Chamava-se Hieron, um nome ateniense comum, o que pode indicar que ele era cidadão da polis na época. Dentre os vasos produzidos por ele, que se tem registro, apenas sabe-se de um cântaro feito por esse ceramista famoso.
O objeto aqui apresentado é um áureo. Consta-se, no anverso desse áureo, a representação de Otávio, à época, triunviro da República Romana. E no seu reverso, o herói Enéas, com seu pai Anquises, na fuga de Troia que estava em chamas. Essa moeda demonstra a ascensão de Otávio, futuro imperador Augusto, ao poder. A Pedra de Roseta é datada de 196 antes do presente. Esse período é marcado pela dominação grega no Egito Antigo, conhecida como período ptolomaico. Este vaso de beber cilíndrico es la obra maestra del pintor de vasijas maya, conocido como el maestro metropolitano. Contiene uno de los mejores retratos de deidades existentes. Animação Bom, de acho- milhões. Acho que deu para ilustrar um pouquinho, né, que o Eric estava comentando. Ui. Deu sim, amigo, obrigado. E esse vídeo, né, gente, né, ele tá disponível no YouTube, se vocês quiserem ver ele completo, e ele ajuda muito nessa questão, né, que o Wander falou lá de possibilidades para o ensino remoto e para o ensino presencial, porque ele é um vídeo de suporte, né, para se aplicar na sala de aula virtual ou presencial. Tem, né, também uma forma de acessibilidade, como a gente já falou sobre a audiodescrição, de compreender esses objetos, tá o QR Code aqui para vocês acessarem. O link eu também é só pesquisar lá, Ergani aleatório, que vocês conseguem visualizar por completo. Pode passar. E nessas questões, né, de pensar mais visualizado, porque eu acho que todo mundo aqui tem a compreensão, né, que a gente vai chegar nos planos de ensino e nos planos de aula, mas que é quase que impossível pensar um mesmo para dois segmentos diferentes. Por exemplo, pensar o mesmo plano de ensino a ser aplicado numa escola pública e numa escola particular, por exemplo, porque a gente compreende as diferencidades que se existem nas normas políticas e públicas, né, desses dois segmentos, um privativo e o outro público. E uma das questões de tornar, né, o Ergani e o objetivo do Ergani ainda mais acessível, né, com mais acessibilidade, tanto para a escola ou quanto para o educador, uma dessas é o nosso quebra-cabeça, né? Ou seja, você lembra quando eu falei para vocês lá dos jogos, né, que eles têm uma familiaridade com os estudantes, por exemplo, né? A gente pega o quebra-cabeça, que ele é um jogo dito como tradicional, mas que até hoje todo mundo compreende, sabe seus segmentos de compreensão de jogo, né? Pode fazer um quebra-cabeça de folha 3 mesmo, folha 4, aí você faz o recorte, existem sites gratuitos onde você joga a imagem que você quer e lá ele já monta o quebra-cabeça, você depois só imprime e recorta, né? Pode colar ou pode fazer um papel cartão e depois, ou numa folha sulfite e colar num papelão e fazer o recorte para ter mais durabilidade, né? Se dá também, pode usar aquela dinâmica que a gente apresentou para vocês do 3D, por exemplo, né? Não tenho pretensões de usar o 3D, mas eu quero fazer esse historiador por um dia, esse processo de escavação, né? Pega peças desse quebra-cabeça, né? Coloca escondido entre a sala ou mesmo a terra, elas para que os estudantes possam ter, né, esse processo, essa construção também de procurar o objeto, né? Cada pedaço dele, né, pode surgir um novo diálogo, uma nova reflexão para saber o que é, né? Como que foi realizado, como que se dá, consegue adivinhar o que é, para que servia, né? Essa questão também está nos nossos flyers, nos nossos banners, né? Onde está mais descritivo as características daquele objeto, né? A gente também tem um QR Code para que vocês possam acessar ele de uma forma mais interessante, né? Para tentar compreender, por exemplo, nele se colocam como que foi produzido, né? Qual que era o instrumento ali que era utilizado, será que foi com argila, será que não foi? Qual o significado da pintura? E por outros exemplos, né? Então,
é também pensar as possibilidades que, infelizmente, não, os recursos que infelizmente são limitados na escola pública. Pode passar. Uma outra forma, né, do quebra-cabeça, essa daqui é bem interessante, né, aqui, porque aqui na primeira a gente já consegue ver o vaso montado, e aqui não, né, então aqui a gente tem, né, duas cerâmicas e vocês podem fazer o mesmo processo, né, fazer o recorte, fazer a colagem da maneira que vocês acharem necessário, fazer com que os alunos se perguntem a cada pedaço de peça para que servia, qual era a importância, você tem isso em casa, né, ainda mais quando se aplica, eu apliquei um desses no meu estágio, e é muito interessante saber as diferenciações, né? Eu peguei um prato e tinha, né, aqui no Mato Grosso do Sul, a gente tem capivara, né? Capivara é um dos símbolos aqui de animais. Então, no prato tinha capivaras. Então, as crianças começaram a perguntar: ah, eu acho, né, não tinha capivara por completo no primeiro pedaço, mas falaram: isso aqui é um rato, isso aqui é um cachorro, né? Aí depois, quando vira capivara, começaram a pensar: ah, eu acho que esse prato é daqui do estado ou não. Então, as várias reflexões que se tem sobre o mesmo objeto, como a gente já falou, né? E as várias interlocuções que se dá no caminhar da aula mesmo é bem interessante, né? E é algo assim prático, fácil, né? Como eu já falei para vocês, tem site, então é só vocês jogarem a imagem que vocês querem e pretendem usar, que daí ele faz a recortagem também. Pode passar. Daí um outro exemplo, né? É os papercrafts, né? A gente tem aqui um exemplo que é a reconstrução em 3D, né? Um pouco mais segmentada, e a papercraft ela é a construção de objetos tridimensionais com menos segmentos, se eu não estou enganado, né? Porque enquanto no 3D a gente tem vários segmentos que dá essa coisa mais arredondada dos objetos, né? O papercraft não, porque, né, é numa folha 3 ou uma folha 4, e que o Wander também vai explicar para vocês como que faz, mas é muito interessante, né? A gente tem a Helena aqui demonstrando, a nossa modelo, demonstrando para vocês como que serve, né, esse objeto e como que ele pode ser pensado. Relembrando, né, ele pode ser procurado, ou você pode já entregar para o aluno, falar o que que serve ou não. A gente também, vocês também podem pensar na possibilidade de fazer qualquer desses objetos em papercraft e não na tonalidade que é esse objeto, pode ser, né, na folha branca, para que os alunos pintem ou tentem descobrir a coloração por determinada época. A gente sabe que a coloração ela muda em tempos, né? Na época colonial existia um tipo de coloração, na época do Império outro, na época da República outra. Então é interessante também poderem fazer esses jogos dinâmicos e paradidáticos que se cria aqui, que o Orgânico conseguiu contribuir nesse banco de materiais didáticos também. Pode passar. Né? Daí aqui a gente tem esses dois exemplos que a gente deu para vocês, né? A reconstruções em 3D desses objetos, né? Em cerâmica e em vidro, e como que eles foram produzidos em papercraft. E desses outros facilitadores, né, de tentar compreender e aplicar, foi esse e-book que produzimos junto com o Museu Universitário de Arqueologia e Etnologia da URGS, né, que ele é um resumo, né, mais acadêmico sobre o que o Vander falou lá do Instagram, é Moai, né, amigo, que se pronuncia, se eu não me engano, é Moai, que o Moai produziu, né, com os integrantes do museu. E aqui, né, a gente tanto coloca os relatos que ele tiver, que o Wander já explicou dos objetos, né, o passo a passo, ele é mais um livro didático para o educador, né, de como se aplicar. A gente está falando aqui de objetos dos povos indígenas do Rio Grande do Sul, mas é uma ideia, né, não quer dizer que você deva seguir esses objetos, mas é uma idealização de segmentos, né, explicando passo a passo de como pode ser feito, né, como a gente já falou para vocês, que vocês podem ver tanto no Instagram do Orgânico como também no Instagram do Moai, né, uma dessas formas de tentar começar as reflexões, a mostrar a sombra do objeto, né, emitir o que servia, você reconhece,
a tonalidade, saber para que você acha que foi feito, você utilizaria, e esses outros exemplos. Então, é um passo a passo de como se aplicar um objeto, né, das várias perguntas que se pode, porque se existiram várias perguntas ali no decorrer do MOA, e também pode se existir na sala de aula, e deve se existir na sala de aula, e de como se aplicar, né, de como reconhecer esses objetos na sala de aula. Tem o QR Code para que possa visualizar, né, em tamanho com mais qualidade, né, saber o detalhe da cerâmica, dos relevos ali do objeto, e também está disponibilizado no final do e-book para que possa, né, as páginas para que possa ser feito o papercraft tanto colorido como em preto e branco. Ó, o Wander está mostrando aí esse artefato 1 que foi produzido em papercraft. Mandaram aqui no chat, o Wander também mandou o link aonde se encontra o e-book gratuito para vocês poderem contemplar, que é bem interessante, foi uma produção muito legal que a gente fez. Daí, já terminando essa primeira parte aqui do nosso encontro, que é sobre as questões de plano de aula e plano de ensino, né? A gente já tem, né, 4 planos de aula e separados em plano de aula e plano de ensino realizados, que auxilia o educador nas possibilidades de colocar um objeto, por exemplo, né? A gente coloca ali, segue realmente as normas da BNCC, coloca qual que é o tema, qual que é o objetivo geral, qual que é o objetivo específico, relembrar, né, sempre a importância da cultura material e imaterial, realinhar o ensino de história e arqueologia digital na importância da educação. Aqui a gente coloca exemplificações, por exemplo, de como que pode ser feita a sala de aula, né? A gente já deu os exemplos, por exemplo, tem um desses que a gente produziu, que ele é bem grande porque a gente coloca vários exemplos de uma mesma temática de aula, por exemplo. Pode ser feita fora de sala de aula, mas, por exemplo, não pode ser feito em sala de aula, não pode ser feito fora, daí faz dentro, daí já é uma outra temática, né, por conta de chuva, temporalidades, ou outras climáticas, ou outras presunções, ou pode ser feito em casa de qual maneira, a gente coloca também atividades, né, de como pode ser produzido, avaliações de como pode ser produzido, né, porque você pode aplicar o conhecimento e pedir para que a devolutiva sejam feitas pelos próprios alunos mesmo, criando, não sei, o segmento do quebra-cabeça, por exemplo, né, criando vários outros segmentos de descoberta. Se a gente vocês pegarem, tentar aplicar isso no ensino fundamental, né, os alunos, quem é mais na área da pedagogia e quiser aplicar, eu sou auxiliar pedagogo, então a gente começou a aplicar um pouco do conhecimento, a gente está pulando muito da fase da pedagogia, aplicando mais na história sobre os primeiros povos nômades, por exemplo. Então a gente está colocando um dos primeiros artefatos, então a gente faz uma reconstrução, coloca a imagem para os alunos e eles fazem em massinha de modelar, por exemplo, né? Isso é um objeto, isso é uma questão de patrimônio, né? A gente fala de autenticidade, de identidade e de pertencimento das sociedades, né? Hoje em dia. Então, os planos de aula e os planos de ensino o Ergani já produziu, vocês também, né, têm acesso ao nosso drive que está no grupo do WhatsApp. Para quem não tiver, se vocês não conseguiram, a gente pode mandar lá no grupo de novo, para vocês terem acesso. A gente também tem a bibliografia completa nesses planos de aula e planos de ensino, para vocês terem, né, ainda mais bancos de materiais didáticos para serem aplicados. Pode passar. Né, e um dos maiores sonhos do Ergani, né, que está começando nessa produção, é a caixa pedagógica, né? A gente já falou para vocês sobre as limitações, infelizmente, que o ensino brasileiro ainda tem, e um dos objetivos do Ergani é essa caixa pedagógica que se está tanto, né, no 3D como no prescrever que a gente já falou, né? Então a gente tem aqui, seria uma caixa onde, né, os educadores teriam e devem ter acesso, né? Eles alugam, a gente deixa em um espaço público, em uma universidade ou em um museu da cidade, e esses educadores alugam por um período e depois devolvem para que os educadores possam ter acesso, né?
sejam dos objetos 3D, né, para que possam aplicar em sala de aula, sejam do quebra-cabeça, sejam do Fly. A gente tem ali um CD que exemplifica, né, a questão audiovisual também, de acessibilidade, por exemplo, né, os nosso plano de aula, nosso plano de ensino, né, ou outras questões midiáticas mesmo, né. Exemplo, não tem internet para colocar aquele vídeo do ideatório, né, daí no CD ou no pendrive pode se aplicar para que realmente a aula não seja massificada pelas limitações que a escola ali infelizmente pode fornecer, né? Então essa é uma das ideias centrais que a gente espera que possa ser concretizada o mais rápido possível. Pode passar, amigo. Ah, você quer que eu fale da avaliação antes do intervalo? Eu acho que, como já é 8h30, eu acho que a gente pula o intervalo até Ah, pode ser. para fazer o tutorialzinho aqui rápido e a gente começa sobre a avaliação no final. O que tu acha? Pode ser, pode ser. Pode ser? Tá. Uhum. Bom, então, nesses minutos finais, pessoal, a gente planejou de demonstrar para vocês como se faz a modelagem dos papercrafts, né? Semana passada a gente não conseguiu mostrar a modelagem dessa cerâmica aí completa, mas hoje a gente vai exemplificar a modelagem dela em formato de papercraft, que vai acabar usando muitas das coisas que a gente usou para fazer o modelo mais próximo do real, e que tá naquele vídeo tutorial que a gente deixou para vocês lá no Google Classroom, que a gente exibiu também no encontro passado, né? Bom, eu vou compartilhar minha tela aqui para mostrar para vocês a modelagem em tempo real. E aí a gente vai passar o link aqui, eu já vou mandar o link aqui também para vocês, de um add-on, que é uma ferramenta a mais, assim, que tu pode colocar no teu Blender para fazer esse tipo de trabalho, que é o papercraft, né? Que ele vai fazer automaticamente para ti esse recorte e a abertura do modelo numa folha de ofício para ela ser impressa, que auxilia bastante a gente, né? Deixa eu compartilhar a tela toda aqui. Uhum. Tá dando para enxergar o Blender aqui? Sim, amigo. Tá, obrigado. Bom, daí aqui só para exibir para vocês, esse aqui foi um modelo mais complexo, né? Que no caso, sobre essa questão que o Eric estava falando de mais segmentos, né? Justamente porque essa cerâmica aqui tem várias faces, né? Vários vértices que compõem ela. A gente pode observar os vários vértices que tornam ela um objeto mais complexo, né? E ao mesmo tempo mais próximo do artefato original mesmo, por conta dessa questão das curvas e tal. Só que quando a gente vai produzir um papercraft, a principal questão dele, que é que é a montagem, né, é que quanto mais simplificado ele seja, quanto menos faces ele tiver, mais fácil fica da gente conseguir montar ele, né, a partir ali do recorte da colagem. E justamente se for um objeto muito complexo, o Blender, com essa ferramenta adicional, ela nem vai conseguir fazer essa abertura do material, que aqui eu vou mostrar para vocês como é que ele fica no final, né? Ele fica aberto assim, numa folha, né? Aí a gente pode ver aqui as diferentes faces, aqui é tanto o corpo quanto a tampa dessa cerâmica, e se tiverem muitas faces, as dobras vão ficar muito pequenas. Aqui a gente já tem uma das faces que é um pouco menor que a dobra, já está bastante pequena, mas se for ainda mais dividido em mais faces, vai ficar ainda mais complexo, né? E aí, assim, primeiro para demonstrar para vocês como que a gente faz para colocar o addon dentro do nosso Blender, né? A gente vai vir aqui, eu só vou ativar a questão aqui das teclas que eu pressiono, para elas ficarem aparecendo aqui no canto inferior esquerdo para vocês. Bom, daí é o seguinte, quando a gente está aqui na aba do Blender, a gente vai ir em Edit, Preferências, e aqui a gente vai ter uma série de addons que ele já vem no próprio Blender, que a gente pode ativar ou desativar, que são ferramentas auxiliares, né? Quanto a gente pode pegar nesses diversos sites que existem
esses addons que vão auxiliar a gente com outras ferramentas, né? Aí aqui eu vou achar onde que eu botei o addon. Só um instantinho. Eu acho que está em documentos. Bom, aqui. Daí, no caso, ele vai vir em um documento zipado. Eu botei o link ali para vocês no chat, né? E a gente também deixou lá no Google Classroom do encontro de hoje. E a gente vai botar em install addon. E aí ele vai fazer a instalação. Daí ele vai vir para essa parte aqui dos addons que a gente tem. E aí a gente vai ativar ele, né? Clicando aqui nesse quadradinho. Daí deixa eu ver onde é que está o do paper aqui. Ah, não, é da comunidade. Aqui, ó. Daí ele vai vir com esse nome, Import, Export, Paper Model. Daí a gente vai ativar ele. Daí a gente vai saber que ele foi ativado corretamente quando a gente pressionar a tecla N aqui na tela central e aparecer essa abinha aqui no canto direito, que é a abinha com o nome Paper. E aqui está essa ferramenta adicional que a gente acabou de colocar, né? Bom, agora a gente vai para a questão da modelagem especificamente desse modelo simplificado e também da texturização dele, né? Bom, aqui eu vou fazer desaparecer esses que já estão aqui sendo demonstrados para a gente começar um do zero, né? E aqui eu torno visível de volta a foto de referência que eu já tinha posto para fazer a modelagem dos dois. Daí eu vou mudar a minha visualização para uma visão aqui frontal mesmo. E vou adicionar um cilindro. Por que um cilindro? O cilindro ele já vai... claro, quanto menos faces, melhor, né? Vai ser da gente fazer essa impressão e essa montagem. Mas como o nosso objeto ele é mais circular, né? Mais próximo de um cilindro, a gente escolhe a opção do cilindro. E aqui, quando a gente adiciona o cilindro, vai aparecer essa aba aqui com várias informações. E uma delas é o número de vértices, que ao mesmo tempo vai ser o número de faces que vai ter esse cilindro. E aqui a gente vai diminuir de 32 faces para 6 faces. E é justamente essa questão de diminuir a complexidade do objeto, né? Tá aqui o nosso objeto. E agora a gente vai posicionar ele de uma forma melhor. Esse nosso cilindro hexagonal. E aí a gente vai pressionar a tecla aspas. Vamos para uma visão de topo. E aí a gente vai fazer uma pequena rotação. Uma rotação usando esse eixo aqui para deixar essas duas pontas alinhadas com a imagem. A gente pode colocar aqui no ângulo uma rotação de 30 graus. Aí a gente volta para a visão que a gente estava tendo antes, né? Bom, daí a gente vai mudar a nossa visualização aqui no canto inferior, no canto superior direito, para a visualização a partir dos frames, né? E aí a gente vai selecionar o nosso cilindro e vamos mudar para o modo de edição. E aí a gente vai começar a adaptar esse cilindro para uma forma mais aproximada dessa cerâmica. E aí já é um modo de modelagem diferente do que a gente fez lá no outro encontro, né? Que a gente fez um tipo de imagem a partir do contorno, do perfil e da rotação. Aqui a gente vai fazer a partir de um sólido que a gente adicionou, no caso, né? Primeiramente, a gente vai selecionar aqui os vértices de cima, essa reta aqui de cima, a aresta de cima, e a gente vai mover ela até a parte de cima. E aí a gente vai adicionar novas arestas com a ferramenta Loop Cut dentro do do corpo do nosso cilindro. Vamos adicionar algumas arestas para a gente conseguir deixar ele mais próximo, né, desse perfil da cerâmica. Bom, adicionei algumas arestas e agora eu vou dar uma mexida para ele ficar um pouco mais próximo. Claro, o nível de similaridade em relação ao objeto original
ele é um pouco menor, né? Mas vai muito da questão de pensar sobre a funcionalidade pedagógica, né, do artefato, de como, mesmo ele não sendo tão fidedigno em relação ao artefato original, ele ainda vai carregar uma série de informações que vai possibilitar para a gente que a gente discuta esse artefato em sala de aula, né? Aqui eu estou selecionando as arestas e vindo nessa ferramenta de Scale, utilizando o círculo branco para quando eu modificar, ele modificar em ambas as direções, né? E aqui eu ainda vou adicionar mais uma aresta para ele ficar um pouquinho mais semelhante ao artefato original. Bom, daí aqui a gente vai mudar o tipo de visualização, já para ter uma ideia de como ele está ficando, né? E aqui, algo que a gente pode fazer é mudar aqui o modo de seleção de aresta para face e já excluir essa face aqui de cima, porque a gente tem um recipiente que ele é aberto, né? A gente tem uma tampa, mas essa parte do corpo é aberta. Então a gente aperta no botão direito e vai em Delete Faces. E agora a gente faz um processo parecido para a tampa. A gente vem no modo de objeto novamente, adiciona um cilindro, e aqui a gente vai ver que ele já vai vir com os 6 vértices, ao invés dos 32 que veio anteriormente. E a gente vai posicionar ele onde a gente deseja. Daí a gente pode fazer a mesma coisa que a gente fez antes, de dar essa viradinha. Onde está aqui os graus. E a gente já dá uma mudada no scale para colocar mais ou menos a mesma escala, a tampa em relação ao objeto, né? Daí a gente volta para o modo de visualização por frames e começa a modelar a nossa tampa. E aqui é a mesma coisa, né? A gente vai no Loop Cut e a gente vai adicionar algumas novas arestas aqui para o nosso vaso. E aqui, antes eu tentei fazer ele, essa tampa tentando realçar essas diferentes segmentações dela de uma forma mais próxima mesmo. Mas quando eu fui abrir ele de fato, aí ficou muito complexo, porque tem algumas divisões dela que são muito pequenas, né? E aí, no caso, na hora de fazer, de transformar as dobras, realmente fica bastante complexo para fazer a impressão dele. E aqui a gente vai tentar se aproximar ao máximo que a gente conseguir, assim, mas pensando justamente nessa questão que quanto mais fáceis, mais difícil fica na hora de imprimir, né? Bom, assim a gente já conseguiu mais ou menos buscar apresentar essas informações mais necessárias sobre o formato do objeto. Vou tentar aproximar um pouquinho mais. Bom, e aqui a gente faz a mesma coisa quanto a face que ficou aqui na parte inferior, né? A gente pode excluir ela. Bom, daí eu já vou tirar a visibilidade e a gente já tem mais ou menos aí a tampa e o corpo do nosso vaso, né? E agora a gente faz a parte da texturização. Primeiro a gente começa pelo corpo. E aí aqui a gente tem que selecionar essa abinha aqui na direita, que é o Material Properties, as propriedades do material. Vim aqui adicionar um novo material. Na verdade eu vou começar pela tampa, daí depois a gente vai para o corpo. Bom, a gente vai adicionar um novo, a mesma coisa. E aqui a gente vai observar que tem um segmento que é a Base Color, né? A coloração base. E aqui a gente vai poder modificar já a coloração do nosso artefato, né? Desse material. Mas o que a gente vai usar aqui é uma imagem de referência para fazer essa textura. E justamente seria a pintura presente na cerâmica, né? Bom, aqui eu selecionei ela.
E agora eu vou na aba de UV Editing para posicionar melhor as faces em relação ao artefato. Eu vou começar por essa parte aqui de baixo. E primeiro eu vou marcar um corte aqui nessa aresta, a partir de Mark Sim. Então eu vou selecionar as faces aqui dessa parte. E vou na parte de UV e um Wrap. Aí eu vou ter feito a abertura desse segmento do vaso, né? E agora eu vou posicionar ele na parte da textura que corresponde a essa parte, né? E aí aqui eu vou fazer um pequeno joguinho para conseguir deixar essa forma mais próxima de um retângulo, né? Daí primeiro eu vou alinhar os vértices no eixo Y. E agora no eixo X. E daí eu vou trocar para o modo de seleção de face. Vou selecionar essa face que eu deixei ela alinhada. E vou pressionar L, que aí eu vou selecionar toda essa ilha, esse segmento da tampa. E vou apertar no botão direito e botar Follow Active Quads. Que aí ele vai deixar mais próximo desse retângulo que eu vou tentar enquadrar esse segmento da tampa, né? Bom, daí a gente consegue observar aqui do lado que já está aqui essas pinturas que estão presentes na borda da nossa tampa. E agora eu vou fazer algo semelhante para colocar essa parte da visão de topo na parte do topo da minha tampa. Eu vou para a visão do topo e vou selecionar essa parte do topo. Vou selecionar essa parte aqui também da tampa. E eu vou voltar para a visão de topo e vou fazer um tipo de wrap diferente. Eu vou fazer uma projeção a partir da minha visão. E aí ele vai apresentar isso aqui. E aí a gente vai colocar ela aqui na parte correspondente, que é a visão de topo, né? Aí, claro, né, tem toda essa limitação que ela vai acabar não conseguindo colocar... A gente vai acabar não conseguindo colocar na tampa esses detalhes aqui, justamente por causa desse formato mais hexagonal e menos circular, né? Mas, igualmente, a gente ainda vai ter várias informações do objeto original. E aqui a gente já vai conseguir observar como é que está a nossa tampa, né? A gente pode fazer a rotação aqui direitinho para alinhar melhor os detalhes da fragmentação do vaso, né? Mas aí eu vou deixar mais livre para vocês por conta do tempo que está apertado aqui. E aí a gente volta para o corpo agora. Então, agora a gente vai usar a Base Color mesmo, para primeiramente tentar colocar... E aqui é interessante que quando a gente vai selecionar a cor que a gente quer que seja o nosso vaso, tem esse conta-gotas aqui, que a gente vai poder aproximar, clicar em qualquer canto da nossa tela, aqui do Blender, que ele vai pegar a cor. Por exemplo, aqui ele vai pegar a cor. E aí, como a gente já tem uma imagem de referência ali, a gente vai tentar já se aproximar dessa cor do artefato original, né? E daí, a questão é que nesse artefato a gente tem uma divisão que tem uma parte que ele tem maior pintura e uma parte que é uma cor mais base mesmo, né? Então a gente vai dividir a seção desse material para colocar uma diferente textura em cada parte dessa seção. A gente vai estar com o corpo do vaso selecionado e vamos na parte de edição. Daí a gente também vai adicionar um corte aqui nessa aresta, para quando a gente abrir, ele fique em formato mais próximo a um retângulo. Primeiro eu vou mostrar para vocês como que ele abre se a gente não faz esse corte, né? Vai interessar para a gente essa parte central aqui.
Peraí que eu... Primeiro, tá, voltando. Primeiro a gente tem que separar, né? Bom, eu selecionei essa parte que vai ser a parte que eu vou querer colocar as pinturas centrais do artefato. Vou apertar com o botão direito, vou até Separate e vou selecionar By Material. E aqui no canto direito eu vou nesse maisinho, que eu vou adicionar um novo material de fato. Vou apertar em New para criar um novo e vou pressionar em Assign. Que aí ele vai meio que inserir nessa parte que eu selecionei um novo artefato. E agora eu vou trocar aqui nesse círculozinho para o material que a gente já criou anteriormente para essa tampa. E aqui a gente consegue observar que tem duas texturas diferentes nessa mesma tampa, né? Uma que é nessa cor mais base e uma através dessa textura por imagem. Aí sim a gente vem na aba de edição UV, e daí a gente faz a seleção dessa parte novamente. E aqui a gente observa como é que ela tá. E a gente faz um wrap, e aí eu vou demonstrar para vocês como é que ela fica. Ela fica desse jeito, bem semelhante do jeito que ficou a projeção por visão, justamente porque ela abriu a malha, mas como não tem um corte, ela não faz esse corte automático, né? Porque ela não sabe qual é a nossa intenção. Daí a gente vai selecionar a aresta aqui, vai na opção Mark Scene, e então a gente vai, de novo, selecionar as faces que a gente quer trabalhar, e aí a gente vai em um wrap novamente. E a gente percebe que ela já vai abrir de uma forma diferente, justamente por causa desse corte que ela faz nessas abas aqui, né? A gente vai selecionar aqui, vamos rotacionar, colocar justamente na parte da imagem de referência que nos interessa. Aqui eu vou melhorar a exatidão. E aí a gente vai fazer um processo semelhante àquele que a gente fez para a borda da tampa, né? De selecionar, de fazer o alinhamento dos vértices de uma determinada face, que ela vai servir de base para a gente alinhar o restante das faces. A gente vai pressionar ela e apertar L, então botão direito, e vamos até Follow Active Quads novamente, e aí ela já deixou mais próximo a um retângulo, né? E aí a gente vai adaptar ela aqui. Bom, eu acho que assim já está mais semelhante ao que a gente precisa, só que aqui acabei de notar que ela está virada, né? Então a gente vai meio que virar ela aqui também. A gente vai puxar a partir desse vértice aqui. E aí a gente conseguiu virar a pintura que está ali no vaso. Bom, então basicamente a gente já tem aí a tampa e o corpo do nosso vaso texturizados, né? Aí, claro, eu estou fazendo rapidamente, mas com mais tempo a gente pode melhorar a texturização dela. Mas agora a gente vem para a parte mais interessante, que é da própria produção do papercraft, né? Bom, a gente vai... tem dois modos, né? A gente vai selecionar o nosso artefato, vai pressionar a tecla N, e aí vai aparecer a aba ali da produção de papercraft, e a gente vai pressionar em Unfold, que aí o próprio Blender vai adicionar uma série de cortes à nossa tampa aqui, ao nosso objeto, né? Que são os pontos de cortes para a hora que ele fazer essa abertura. E aí a gente vai em Export Model, Export Paper Model, para fazer essa exportação do modelo, né? Eu vou aqui criar um novo arquivo para nomear. E aqui o importante é que se tu quer que ele seja, que ele tenha a pintura que a gente adicionou, que a gente quer que tenha a textura, a gente vai mudar essa aba aqui de No Texture para From Materials. E aí a gente vai pressionar em Export Paper Model. E aí automaticamente ele vai fazer a abertura para a gente, né? Que eu vou mostrar para vocês. Aqui é como ficou, ele é aberto, né? Ele automaticamente já vai fazer essas abinhas, vai ter essas linhas pontilhadas, que são as linhas das dobras, né? E por aí vai. E agora a gente vai fazer
a mesma coisa com o corpo do nosso vaso. Aqui eu só vou trazer a outra para observar aonde que eu fiz. Bom, aí é para exemplificar uma questão que é importante, sempre que puderem, fazer a nomeação dos artefatos, né? Para não ocorrer que nem eu aqui que eu estava procurando eles. Mas eu busquei o outro só para observar onde que eu botei os pontos de corte. Então, eu fiz um corte ali, tá? Tá. Bom, daí os pontos de corte que eu adicionei no corpo foi um ponto de corte aqui do lado, na hora de abrir. Também um ponto de corte aqui, para ele separar essa base do restante da parte maior. E outro ponto de corte aqui. E aí a gente vai fazer a abertura dele. E a gente vai observar que vai acontecer algo semelhante ao que a gente fez antes, né? Aqui já está, como a gente já selecionou recentemente, ele já vai estar automaticamente em extrair as texturas do material. A gente vai fazer a exportação. E ele vai aí criar o modelo do corpo, também do vaso. E aí onde a gente vai adicionar esses pontos de corte vai ser onde ele vai separar uma face da outra, né? Aqui a gente tem a base do artefato. Aqui a gente tem a parte das pinturas. Essa parte aqui seria essa aqui. E aí, como a gente adicionou um corte nessa base, que é essa reta vermelha, ele separou as duas áreas, né? E aí essa área de baixo está aqui nessa outra página. Mas aí o interessante é que a gente observa que as escalas da tampa e do corpo do vaso, elas estão bem diferentes, né? Então, para garantir que elas vão ficar nas mesmas escalas, a gente pode selecionar os dois ao mesmo tempo. A gente pressiona, a gente seleciona uma, depois Shift seleciona a outra, e aperta em Join, né, para juntar, e aí a gente faz a exportação conjunta deles com os dois selecionados. A gente vai exportar o modelo de forma conjunta. E aí ele já criou também para a gente. Daí a gente observa aqui que a escala da tampa ficou mais próxima, né, da escala do próprio corpo do vaso. Bom, e aí basicamente é isso quanto a produção dos papercrafts, né? É um modo mais simplificado, né, de fazer um modelo 3D e, ao mesmo tempo, uma outra possibilidade de levar eles para dentro aí do ambiente de ensino, já que não é todo o contexto escolar que vai ter uma impressora 3D, né? Bom, e daí acabou dando no tempo certinho, faltando 5 minutinhos para a gente explicar a atividade desse último encontro, né? Então, vou abrir aqui o PDF novamente. E caso ficou alguma dúvida também, se quiserem me perguntar sobre o Papercraft no final do encontro, fiquem à vontade. Bom, gente, para não acumular muito tempo de vocês, a gente tem a nossa última atividade, né? Lembrando que os outros dois encontros, né? Essa primeira opção, e tanto a primeira como a segunda, ela é meio que um acumulamento, né, dessas duas. Então, se vocês fizeram as atividades dos últimos dois encontros, vai, né, agregar e vai juntar, que vai ser bem interessante para a elaboração dessa terceira, que é a primeira opção é elaborar um plano de aula com a aplicação do artefato, né, do artefato em sala de aula, desculpa, através do uso do objeto digital 3D ou as outras possibilidades que foi que a gente falou, né, do papercraft, do quebra-cabeça,
fazer uma moldura de silicone ou qualquer outro dispositivos que vocês acharem necessários, né? Não só aqueles que a gente deu aqui, mas que vocês acharem interessantes, né? Não precisa ser um plano de aula, né? Como a gente aprende, né? Na graduação, é só falando o tema, o objetivo, como que serviria, né? Não sei, uma questão de avaliação, como que vocês acham que seria interessante. E a segunda opção é a entrega do modelo 3D final com as recomendações da aula passada, né, que foi apresentado pelos colegas aqui do Ergani, né, vários de vocês também já começaram a produzir, né, a gente vê postando, vocês marcando a gente nos stories do Instagram. Só para encerrar, pessoal, o prazo, né, se eu não me engano, acho que não foi a Débora, foi a Jéssica que falou nos comentários. Vou conseguir encontrar aqui. Foi a Jéssica, né? Sobre essas questões de prazo, devolutivas, né? Das atividades. Daí a gente pede para que vocês possam entregar algumas dessas opções até o dia 30 de setembro. A gente está dando um pouquinho mais de um mês para vocês, porque daí a gente, né, vai ter tempo suficiente para dar a devolutiva e também a execução do certificado para vocês, de ouvintes, né? Então, até 30 de setembro vocês mandam para a gente para que a gente comece a fazer a elaboração do certificado para vocês. A gente vai mandar um formulário, né, falando com esse feedback que a gente falou no comecinho desse último encontro, para saber o que vocês acharam, né? Pode ser totalmente verdadeiro, se vocês não gostaram, se vocês gostaram, o que vocês mudariam, para a gente ter essa interação também com vocês, além dos nossos 3 encontros, né? E para que o certificado possa sair para vocês também até outubro. Se o Wander quiser dar uma cumprimentação, só para fechar a minha fala aqui, gente, obrigado, tá? Desculpa pela minha tosse, mas acontece. E só para falar que, pessoal, o Ergani não acaba aqui, tá? Se vocês tiverem interesse em participar, seja para, né, ser ouvinte em uma nova oficina, ou participar juntamente com o Ergani, ser um colaborador do Ergani, é só mandar mensagem pra gente, mandar e-mail, vocês têm o nosso número do WhatsApp, então fiquem à vontade. Continuem mandando suas recomendações, né? Fazendo os artefatos 3Ds e qualquer outro tipo e marcando a gente, porque a gente fica muito feliz e entusiasmado com a participação de vocês. Obrigado novamente. Perfeito. Eu percebi que a gente esqueceu de dar o número da presença na metade da aula, né? Mas o número vai ser 25, então anotem aí. E aí, quanto ao certificado, né, a gente estipulou que, pelo menos quanto à presença de ter observado a aula, pelo menos 2 aulas, 2 números vocês precisam, pelo menos, para conseguir o certificado, mas também enviar para a gente as atividades obrigatórias para a gente poder dar o número completo de horas para vocês, né? E aí, como o Eric comentou, né, quem aí já conseguiu produzir a primeira e a segunda atividade ali, quanto escolha de artefato, pensar alguma estratégia, já tem um meio caminho andado aí para fazer esse plano de aula, né? Ou então quem já começou a produzir um artefato em 3D também já está super encaminhado. E aí eu acho que basicamente é isso, gente. E a gente agradece realmente muitíssimo aí quem ficou com a gente até o final. Também agradece quem está assistindo as nossas aulas gravadas. A gente fica bastante contente, fica de portas abertas aí para quem quiser trocar ideia e a gente sempre vai estar auxiliando vocês, caso vocês quiserem, quanto a essas atividades obrigatórias, né? A gente vai postar, a gente já enviou lá no grupo, né, os exemplos de planos de aulas para vocês seguirem, mas a gente pode reenviar também, caso alguém tenha interesse. Então, eu acho que a gente pode até parar de gravar por aqui, daí a gente fica aberto para questões e dúvidas aí, se ninguém quiser falar mais alguma coisa antes da gente finalizar a gravação. Isso a gente vai enviar o formulário da presença ali no grupo, mas a gente também vai enviar pelo e-mail, para ter certeza que vai chegar em todo mundo. E daí, provavelmente vai ser o mesmo formulário, o da presença e o do certificado, daí a gente já une as duas coisas ali.